Se você conseguir imaginar um pesadelo, que você acordar no meio da noite acreditando que você estava tendo um pesadelo, um terrível pesadelo, que você se belisca e você acorda e diz, não, eu estou sonhando, e você se vê efetivamente que você não está sonhando, que é real, que aquilo não é um sonho, que não é um sonho ruim. Foram 37 pessoas presas, 88 pessoas levadas coercitivamente para depor na Polícia Federal, 150 estabelecimentos e empresas que tiveram busca e apreensão e foram invadidas. Famílias e famílias destruídas. Um esquema bilionário de sonegação de impostos começou a ser desmontado hoje. A Operação Alquimia foi realizada em vários estados. Uma verdadeira ilha do tesouro, onde estavam escondidos 2 quilos e 400 gramas de barras de ouro. Os envolvidos são suspeitos de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação de quadrilha. A polícia e a Receita Federal descobriram o envolvimento de empresas do Brasil e do exterior nessa fraude. É o que eu chamo de autocanibalismo estatal. R$1 bilhão. O esquema foi desmontado hoje numa das maiores operações da Polícia Federal já feitas no Brasil. Eu, com 24 anos de idade, tive a minha prisão decretada e, na verdade, eles diziam que eu era o substituto de uma organização criminosa. Se você conseguir imaginar um pesadelo, um tsunami, é o que eu imagino. É você estar vivendo um momento de satisfação, de felicidade, na beira de uma praia, e de repente ver uma onda enorme em sua direção e ser um tsunami. E aquilo ser devastador. Não arrastar só você, mas arrastar toda a sua família, tudo que você construiu. R$1 bilhão. Esse é o prejuízo gerado pela sonegação fiscal de 300 empresas químicas em 17 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal calcula que a organização criminosa é composta por 300 empresas, algumas delas com sede em paraísos fiscais como o Caribe. A Operação Alquimia foi realizada em 17 estados e o Distrito Federal. A minha primeira questão na cabeça foi, é um erro. E eu preciso esclarecer esse erro. Eu tinha certeza absoluta de uma coisa. Não tenho bilhões, não sonega imposto. Ao contrário, minha empresa, como eu falei, é nacional. A empresa estava em todo o país. A empresa está totalmente informatizada. Nossas fiscalizações são eletrônicas. Nossas fiscais, nossos fornecedores são altamente conhecidos. Produto químico, ele é controlado pela Polícia Federal Brasileira. Eu fiquei sabendo da operação, na verdade foi uma surpresa para todos nós, quando eu tinha 24 anos. Que a operação ela foi deflagrada em 2011. E eu estava viajando de férias, meu pai estava viajando também junto com minha mãe de férias, e quem estava em casa era minha irmã, Tati. E aí a gente não sabia do que se tratava, né? Começaram a sair algumas notas nos jornais, dizendo que era uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal do Brasil, querendo pegar um grupo que teria sonegado R$1 bilhão em impostos. E aí inicialmente não saíram nomes, mas a gente soube que a polícia esteve com mais de 10 policiais na nossa casa, na nossa empresa, estiveram na casa de muitos e muitos diretores também das nossas empresas, e eles reviravam tudo. Eles disseram, passaram aqui, reviraram tudo, tiraram o estofado do sofá, quebraram o armário de uma secretária de lá da empresa, achando que esse armário poderia ter um fundo falso, para saber se ali atrás tinha documento, tinha dinheiro, e não tinha nada. Eles entraram no escritório, tiraram todos os livros do lugar, levantavam o estofado do sofá. Eles abriam o armário, tiravam tudo de dentro, fizeram uma bagunça, ou assim que até revista velha eles pegavam, procuravam como se tivesse alguma coisa ali dentro.
23 pessoas foram presas e 8 ainda estão sendo procuradas. Entre elas, o empresário Paulo Sérgio, o dono da Ilha do Tesouro. O advogado de Paulo Sérgio Cavalcante falou em defesa do empresário em uma coletiva de imprensa. Ele contou que seu cliente se entregou nesta segunda-feira quando desembarcou no aeroporto de Salvador. O empresário continua preso. Eu fui preso como qualquer criminoso comum. Na chegada você é obrigado a tirar a sua roupa, você é obrigado a mostrar que você não tem nada no seu corpo, agachar, levantar, você é levado para uma cela, você divide a cela com outros presos, você dorme no chão, prisão temporária, você não é condenado a nada e você é tratado como condenado já fosse. Dia 17 de agosto, uma ligação muito cedo, minha sogra dizendo: Igor, a Polícia Federal está aqui. Aí eu disse para ela: ué, mas estão fazendo o quê? Não, estão te procurando. Eu disse: tá, mande vir aqui. Aí disse: mande vir aqui na casa de minha mãe. Eu disse: você não imagina que você tem nada de errado com você. E depois que ele fez a busca e a apreensão, ele falou: ó, Igor, tem uma coisa complicada aqui para te mostrar. Acho que o policial mesmo, nos olhos dele, eu senti que ele estava constrangido com aquilo. E aí ele mostrou que tinha um mandado de prisão. Aí eu falei: doutor, prisão? Eu não fui intimado a prestar nenhum depoimento, nada. Simplesmente você já chega aqui, busca a apreensão na minha casa e me leva preso sob qual argumento? O que é que eu fiz de errado? Calma, naquele momento ali, você é o lixo da humanidade. Ninguém quer saber o que você viveu, o que é que você tem, não. Você está sob um mandado de prisão temporária, que são 5 dias, totalmente infundado, mas naquele momento você caiu nas garras do Estado do que há de pior, que é a parte punitiva. E aí o Estado é muito pesado com você mesmo. Nossa, aquele dia que dá o gatilho, que eu estou fazendo tratamento até hoje para esquecer. A campainha tocando, fui abrir. Aí quando eu abri o portão, aí se apresentou como delegado da Polícia Federal, tomei aquele susto. Ele entrou, me deu a ordem, né, que era uma ordem de busca e apreensão. E aí nós fomos conduzidos. Todas de algema, estava eu e mais outras mulheres, que a gente foi para o presídio feminino. Mas até saber onde nós estávamos já eram outros 500, né? Porque a gente não sabia para onde é que estava sendo conduzida. Meu pai desceu para me receber lá com minha filha Yasmin no braço. Na hora que a gente fala dos filhos, a Zorra pega um caminho diferente mesmo, né? É uma armadilha emocional complicada. E foi um momento que a emoção veio mesmo de toda a vergonha e toda a indignação que eu estava daquilo ali. Mas foi um momento assim muito difícil para a gente administrar esse sentimento de impotência. 16 presos, outras 32 pessoas ouvidas e até uma ilha confiscada na Baía de Todos os Santos. Eles podem responder por prática de sonegação fiscal, fraude, formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Para mim, aqueles 5 dias que eu estava ali só fez fazer com que eu pensasse mais e eu passei os 5 dias escrevendo exatamente o que eu podia falar em minha defesa. Ao sair da penitenciária, depois de 5 dias, eu fiz logo uma convocação à imprensa, para que a imprensa soubesse que a SAZIL nada tem a ver com aquilo. E lutei, passei 2 anos lutando, acreditando que em 2 anos eu conseguisse dar o seguimento à vida normal da minha empresa, o que não aconteceu. A Operação Alquimia, ela atinge a toda a sua família, ela atinge a empresa, as pessoas jurídicas que você construiu, que você ajudou a construir, participou para construir, os funcionários, os empregos, as pessoas que acreditaram naquele projeto. E a distribuição de produto químico, engenheiros químicos, pessoas que acreditavam naquilo, transporte, logística, e foi tudo isso destruído, né? A SAZIL, ela era suporte de receita do estado da Bahia. Foram 1.250 pessoas que sofreram com isso. Eu estou falando diretamente, não estou falando com as famílias, não.
Foi uma destruição. Não havia até então nenhuma dívida tributária a ser cobrada. Muito pelo contrário, as empresas de Paulo eram todas muito regulares, com faturamentos altos e com parcelamentos, os tributos em dia, ou seja, não tinham dívidas maiores para justificar aquela celeuma toda da Operação Alquimia. O principal começou ali, porque no momento que a Justiça decreta a indisponibilidade dos bens, do patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, você começa a engessar a empresa não tem mais dinheiro. Imagine, você de uma hora para outra prega uma empresa, congela o dinheiro dela da conta, congela patrimônio dela e de outras tantas empresas que ele tinha ligação, ou até nem tinha, mas o fisco entendia que tinha. Então você fica sufocado. E aí ele começou a perder o oxigênio. As empresas saudáveis começaram a perder o oxigênio. Tanto que uma das empresas, acho que foi a Sazil, ela acabou. Teve que fechar porque não tinha mais como pagar fornecedor, não tinha como pagar folha, não tinha como pagar os tributos. Por quê? Porque foi sufocada. Eu diria que se a gente tivesse que elencar todas as ilegalidades dessa investigação, nós passaríamos aqui alguns dias falando sobre ela. Poucas vezes eu vi uma investigação repleta de tantas ilegalidades e de tantos erros. A Polícia Federal está cumprindo 31 mandados de prisão e mais de 120 de buscas e apreensões por sonegação fiscal. A operação contou com 650 agentes e cerca de 500 policiais federais em todo o país. Nesta casa havia um cofre com ouro que foi confiscado. Os policiais chegaram de helicóptero. A Operação Alquimia foi realizada em vários estados. O número de empresas envolvidas pode chegar a 300. As irregularidades dessa investigação, elas são gigantescas. A primeira coisa que você vê numa investigação por crime fiscal é o auto de infração. Primeira coisa. É um erro inexcusável. Deflagrar uma operação dessa envergadura e dessa natureza sem crédito fiscal lançado. No caso da investigação da chamada Operação Alquimia, nem abertura de investigação fiscal existia. Então, quando as pessoas disseram à época que havia uma sonegação, e aí espalhou-se pela imprensa de que havia uma sonegação da ordem de R$1 bilhão, etc., etc., isso não tinha qualquer tipo de amparo, de suporte nos autos. Paulo sequer foi denunciado. Sequer houve denúncia. Houve, usando a expressão que já é consagrada pela doutrina, aquilo que nós chamamos de publicidade opressiva dos julgamentos penais, as pessoas foram pré-julgadas, foram linchadas. E depois que toda a operação foi deflagrada, não havia como, por exemplo, o Ministério Público oferecer uma denúncia. É como se eu tivesse uma investigação por homicídio sem cadáver. Não pode haver investigação por um crime tributário sem lançamento definitivo do crédito. Sobretudo, não pode haver o que nós chamamos de medidas de força, de medidas investigativas. Não pode haver prisões, não pode haver busca e apreensões. Não é que não havia prova do crime, é mais do que isso, é mais grave do que isso. É que o crime não ocorreu. O processo penal é um processo muito delicado, que nesse caso, devido ao processo legal, foi efetivamente atropelado na medida em que foi iniciada uma apuração por um crime de sonegação fiscal sem que houvesse a prévia constituição do crédito tributário. Proferimos talvez a primeira decisão, na época colegiada, em matéria de organização criminal, liberando todos os bens de todos os envolvidos que estavam na Operação Alquimia, sob dois pressupostos. Um, em razão de ter decorrido um grande lapso temporal desde a época da apreensão dos bens até aquele momento, ou seja, 2 anos, sem que tivesse havido denúncia do Ministério Público Federal. E o segundo pressuposto é de que ainda, embora tenha mais de 10 anos que o inquérito policial estivesse transcorrendo em razão de suposto crime de sonegação fiscal, não tinha notícia ainda sequer da constituição definitiva do crédito tributário. Anos depois, o Superior Tribunal de Justiça tranca essa investigação justamente por aquilo que se disse no primeiro dia. Não pode haver investigação por crime tributário sem haver lançamento do crédito fiscal. Quem desrespeita a decisão do Superior Tribunal de Justiça, do habeas corpus trancado, que diz claramente no habeas corpus que não se pode utilizar esse inquérito policial para fins tributários, é exatamente a Procuradoria da Fazenda Nacional. É exatamente essa Procuradoria, os procuradores que utilizam dessa utilização, desse compartilhamento de um inquérito policial inacabado,
que também foi um absurdo erro na compartilhamento do juiz. Ele compartilhou o inquérito policial e a Procuradoria da Fazenda Nacional busca, de qualquer forma agora, dizer como é que a gente faz para justificar esse grosseiro erro. A decisão do Superior Tribunal de Justiça diz que o inquérito policial foi trancado, que esse inquérito policial é um constrangimento ilegal evidenciado, que não existiu o mínimo tipicidade, materialidade para o oferecimento de uma denúncia, que todas as pessoas tinham que estar beneficiando dessa decisão que já foi transitada e julgada, inclusive passou pelo Supremo Tribunal Federal. Só que o fisco, não satisfeito em tornar indisponíveis todos os bens de todas as empresas, eles começaram a redirecionar débitos tributários de empresas que Paulo absolutamente não tinha qualquer tipo de participação, nem a família dele. Olha que a Operação Alquimia, salvo engano, foi lá em 2011, foi por aí. E nós estamos falando de débitos que começaram a querer redirecionar para Paulo e para as empresas de Paulo, débitos de 95, 96, 97, coisa que nem existia, nem se pensava em Operação Alquimia. Só que aconteceu, a Procuradoria começou a se animar, já que um juiz aqui deu a indisponibilidade dos bens, disse, opa, tem muita coisa para ir buscar. E foi fazendo isso em São Paulo, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco. Então nós vimos então uma grande teia sendo montada e ele sufocado, a gente tentando se defender, só que a Procuradoria vem trazendo um calhamaço de provas, que não são provas, de um inquérito que foi arquivado, que um inquérito conduzido por um juiz que foi julgado incompetente. Ou seja, você veja tanto problema, mas não, ele traz aquele calhamaço, então o fisco começou a redirecionar. Ou seja, dívidas que não eram das empresas de Paulo começaram a ser compartilhadas com as empresas de Paulo e do próprio Paulo, e da família de Paulo. Ou seja, as coisas se inverteram. O fisco primeiro criou o problema da sonegação sem ter dívida tributária para ser cobrada. E depois é que eles foram constituir débitos. Você tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, transitada e julgada, acabando o inquérito policial. E você tem reflexo disso no direito tributário, utilizando desse inquérito policial, desse absurdo e torturando a família inteira. Meu filho, que já está com 34, é pai de 2 meninos e carrega com isso nas costas até hoje. Não pode abrir uma empresa no nome dele. Isso é absurdo. É uma tortura que não termina. Esta é o sentimento, o que eu disse a você, pós-alquimia. Salvador, 19 de abril de 1980. Grande força minha. Tudo bem? Minha mãe querida, estou jogando duro. A senhora disse que queria ver minha atuação como administrador. E vai ver. Olha aqui, Paulinho. Cantando parabéns para a mãe. O que você acha que uma mãe vai sentir quando sabe que o filho está sendo preso sem ter motivo para isso? Muita raiva e vontade de agir. E tudo o que acontece na sua vida, você tem que tomar providência. Não tem que se deixar bater. Você tem que procurar agir e resolver o problema. Não deixar para lá ou se encolher, botar para chorar, não resolve nada. Você tem que agir. E toda a vida eu procurei agir. Como eu transferi para ele e a vontade que ele tem de agir, o que ele deve fazer. A alquimia, de um modo geral, prejudicou muita gente. Até um dinheiro que eu tinha na conta corrente, assim, quer dizer, que botando no banco na Caixa Econômica, ele carregou. A alquimia carregou. Essa ideia que foi vendida da Ilha do Tesouro, ouro enterrado na Ilha do Tesouro, é como eu lhe falei, é para reforçar
a perversidade. É como a Polícia Federal, ela cria, e a Receita Federal, nesse tipo de forças-tarefas que eles fazem, eles criam um enredo, eles fazem de propósito. Vai na casa de uma senhora, encontra as barras de ourinho lá, a Ouro Brás, aquele que tinha nota fiscal e tudo dela, que era aposentada como professora, e tiraram da capinha, botaram no saquinho plástico. Se você ver nas fotos, você vai ver aquilo como se fosse um saco de ouro. Faz a criação, jogando isso como se estivesse na Ilha do Tesouro e lança na imprensa como Ilha do Tesouro. Encontrei ouro na Ilha do Tesouro, armamento pesado, quadros internacionais, tudo mentira. É mentira. Isso sim que é crime, isso que é falsidade ideológica. Uma verdadeira ilha do tesouro, onde estavam escondidos 2 quilos e 400 gramas de barras de ouro. A ilha foi comprada em 1987. Tem documento, está no imposto de renda, está declarada. Essa ilha está declarada, tem os documentos declarados, está no imposto de renda há muito tempo, eu sou fiscalizado normal, sou fiscalizado todos os anos regularmente. Que é muito marcante em Paulo, durante ainda o calor dessa operação, ele entendeu por bem fazer faculdade de Direito, foi um aluno assíduo, alguém que contribuiu muito na faculdade, todos os professores com quem eu conversei falaram isso, porque ele vinha trazendo todo esse conhecimento que ele tinha de natureza prática, fruto de ter vivenciado e estar vivenciando essa operação, todo o conhecimento que ele tinha de ter sido e de ser ainda um empresário bem-sucedido e, aliado a isso, a disposição para aprender e aplicar esse conhecimento na própria operação que ele estava vivenciando. O melhor é o fazer, é dentro de ações e atitudes civilizadas, inteligentes, coerentes, você mudar o Estado. Aí eu decidi fazer direito, aí eu decidi me formar em tempo recorde, aí eu fiz OAB, tirei minha carteira de OAB e aí comecei a partir para a sociedade. Aí eu me virei um associativista, um ativista da função social da empresa. Aí eu criei uma fundação, aí eu criei uma certificação, aí eu continuo fazendo o que eu estou fazendo aqui, provocando, aí eu estou me doando para as pessoas não passarem pelo que eu passei. A Polícia Federal explicou em entrevista coletiva como funcionava o esquema de sonegação de impostos. Levando em consideração os anos 2005 e 2009, as empresas laranjas tiveram uma movimentação de cerca de 500 milhões de reais. E a informação que ele dá da Sazil é que ela movimentou 23 bilhões de reais de débito e de crédito 21 bilhões de reais. Aqui nessa informação que está aqui. E lá eu perguntei, olha, vocês prenderam o dono do Banco Mercantil do Brasil? Vocês fizeram busca e apreensão no Banco Mercantil do Brasil? Porque o Banco Mercantil do Brasil não movimenta esse volume. Como é que vocês dizem que eu sozinho, a Sazil, em um ano de 2009, movimentou 23 bilhões de reais, se o próprio Banco movimenta entrada e saída 4? Ele é meu laranja? Que o Banco Mercantil do Brasil, ele retificou a informação equivocada dele, a Receita Federal. Ele informou isso a gente, está nos e-mails que ele trocou com nossos advogados. Não, minha informação já está retificada desde 2010. Em 2008 e 2009 eu errei. Em 2010 já tinha retificação dos seus 23 bilhões de reais. Manda a retificação para a gente. E mesmo assim, se eu vou lhe mostrar o documento, onde o próprio juiz tinha acesso a essa informação da retificação. E mesmo assim deflagrou essa operação Alquimia como bilionária fosse. É interessante, você viu que o secretário de Indústria e Comércio saiu em defesa da Sazil. O governador da época saiu em defesa, disse, não, peraí, o secretário da Fazenda, peraí, não é possível. Esse cara paga imposto, eu fiscalizo ele. Como é que esse cara é sonegador? Certa vez, almoçando com o Paulo,
E ele me disse, o que aconteceu comigo não pode acontecer com ninguém. Ou seja, eu fui espancado pela mídia, eu fui acusado disso, daquilo, não tive direito de resposta. Então aquilo começou a tomar corpo. Ele então foi conversando com um, foi conversando com outro, e ele então tomou um gosto por aquilo. E ele hoje é a grande liderança da defesa dos empresários, não tenho nenhuma dúvida disso. As pessoas pensam hoje em alguém que toma a frente, que se expõe, que bota a cara, é ele. A parte do psicológico, para mim, os danos vão ser muito difíceis de serem curados, porque ele mexeu mesmo com o sentimento mais forte nosso, né? Tomo remédio todos os dias para pressão, não durmo mais uma noite inteira, é como se eu tivesse que ficar em alerta o tempo todo, como se eu tivesse de ficar mais tempo acordada para que as coisas não acontecessem. Não sei, uma sensação muito estranha. É um erro, é gravíssimo, é. E as pessoas que foram consequentes por esse erro têm que pagar. Que enquanto eu estiver vivo, capacidade de raciocinar, de pensar, eu vou atrás de fazer justiça.